Muito bem, estamos gravando. Gente, então eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês, né? A gente vai fazer por aqui mesmo. E é isso. Vou gravar um vídeo separadamente. Para quem não estava no encontro online de hoje de manhã, a gente tentou fazer pelo Zoom, no celular de duas alunas. A gente não conseguiu conectar o som, né? E pelo Google Meet alternou o sinal parece do meu Wi-Fi, ou enfim, quando eu ia digitar alguma coisa, a tela embaçava. Então, assim, o Google Meet, eu compareci, eu nunca fiz, nunca realizei encontros por ele, né? Eu já compareci a encontros pelo Google Meet e realmente a tela meio que trava, meio que embaça, né? E não tem, assim, eu particularmente prefiro a plataforma Zoom. Eu acho que ela é mais prática e ela é mais veloz, tá? Então, assim, a única coisa que ela não faz é gravar, projetar um vídeo secundário ou um áudio secundário, ela só projeta o meu áudio, tá? E isso aí eu vou ter que gravar em vídeo separado. Agora, dando uma reintrodução para quem estava começando, para os alunos que já assistiram essa introdução, podem ir adiantando o vídeo, né? Mas eu preciso introduzir o curso para quem ainda não sabe, né? Para quem ainda não assistiu, enfim. Gente, perguntei um pouco quais os objetivos, né? Com o inglês dos alunos que estavam presentes no encontro de manhã, a gente conseguiu ter uma conversinha. E aí eles disseram, né, que mais para o objetivo profissional, abre bastante portas, né? E é uma língua essencial, é um idioma essencial, então a gente precisa saber para facilitar os nossos caminhos profissionais, né? E aí eu trouxe para eles o argumento de que o inglês é uma língua muito essencial hoje em dia, porque querendo ou não, lá dentro da nossa cultura a gente já nasce, né, lidando com o inglês diariamente. Então é por isso que a gente não tem como fugir, né? E é por isso que nasce na gente a vontade de aprender inglês. E aí a gente precisa se esforçar para aprender, né? Eu disse para eles que 50% do trabalho é feito por mim. E eu estabeleci esse contrato com eles, né? 50% do trabalho, gente, vai ser feito por mim. Os outros 50% do trabalho vai ser feito por vocês, tá? Por quê? Porque eu dou a aula. E aí passa alguns exercícios. Se vocês não realizam esses exercícios durante a semana, se vocês só comparecem aos encontros ou só assistem a esse momento de aula aqui, que seja de 1 hora e meia, 2 horas, que seja em tempos normais, a gente tem 3 horas de aula, que sejam 3 horas de aula por semana. Se vocês só comparecem a essas 3 horas de aula, mesmo que vocês façam todos os exercícios ali na hora, se vocês não praticam durante a semana, não produzem durante a semana, vocês não estão jogando o conteúdo que vocês viram naquela aula para memória de longo prazo, e aí vocês não aprendem, vocês só gravam naquele momento e depois esquecem. Tá? É assim que funciona a aprendizagem de qualquer coisa, especialmente de uma língua nova, né? Então, se eu não coloco em prática, eu não vou ter como, né, desenvolver. Se eu não falo inglês, como é que eu vou saber falar? Se eu não falo durante a semana. Se eu só falo ali naquele momento da aula, como é que eu vou saber falar com praticidade? Eu tenho que desenvolver isso, né? Tenho que praticar. Se eu não escrevo, como é que eu vou escrever? Se eu não escuto, como é que eu vou entender? Se eu não leio, como é que eu vou compreender o que eu, né, bato os olhos ali para ler? Não tem como. Então, eu costumo dizer que 50% do trabalho é feito por mim, porque instruo, porque dou as aulas, porque trago o conhecimento até vocês, e os outros 50%, vocês que são responsáveis, não adianta, né? Não tem como. Se houvesse aquela fórmula mágica de abrir a cabeça de vocês e embutir todo o conhecimento ali, seria muito mais prático, mas não existe, tá? Então, deixando bem claro que, assim, a gente vai ter alguns exercícios, acho que estou olhando para o lugar errado. Estava olhando para o lugar errado, tem que olhar para a câmera do computador. Enfim, a gente vai ter alguns exercícios que eu vou passar, né, do próprio livro, e exercícios que eu trago para além do livro, até o livro de vocês tem 16 unidades, né? Vai ser até a unidade 8. Quando chegar na unidade 8, eu vou fazer uma aula de revisão, uma prova, que vai avaliar as competências orais, as competências oral, escrita, de leitura e de escuta de vocês.
E aí depois, né, isso na unidade 8. Depois da unidade 9 a 16, a gente vai fazer mais exercícios, e esses exercícios são obrigatórios. Se vocês não fazem, vocês não podem fazer a prova, tá? E aí a gente vai chegar na unidade 16, mais uma prova. Tudo bem. Então a gente tem esse sistema de avaliação em que eu forço vocês de uma forma ou de outra a praticarem, né, para aprenderem e conseguirem falar e conseguirem escrever e tudo mais, tá? Geralmente a gente encontra algumas dificuldades quando a gente vai aprender o inglês, né? Alguns são melhores na parte de escuta, outros são melhores na parte de escrita, outros são melhores na parte de leitura, outros na parte de fala. Ou mais de uma habilidade. Ou às vezes a gente sente ali uma dificuldade também, nossa, é uma língua completamente nova, eu não estou conseguindo compreender, tarará. A gente tem que buscar uma motivação para isso, né? A motivação que os 3 alunos que estavam comigo de manhã apontaram foi a necessidade de abrir portas, né, para o mundo profissional. Vocês têm que buscar uma motivação interna para isso. Por que eu quero aprender inglês, né? Para quê? E que resultado isso vai me gerar? E eu tenho que focar nesse objetivo, né? Se eu não focar, se eu não produzir, não há como. E aí, como que a gente faz para buscar essa motivação? Muitas vezes a gente nem gosta da língua, né? Eu tenho um aluno que disse já, eu não gosto da língua, estou aprendendo por obrigação, porque eu sei que eu preciso aprender. E aí eu falei para ele, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ler história em quadrinhos. Pega a história em quadrinho, lê a versão em português, depois você lê em inglês, né? Você vai fazer coisas que você gosta com o inglês, e isso vai facilitar a aprendizagem, aquele momento de aprendizagem, aquele momento de reflexão, tá? Então, se eu gosto de jogar videogame, eu vou colocar a configuração em inglês, né? Porque eu gosto, então eu vou ter mais facilidade de compreender o que está escrito, né? Isso é natural. Então, algumas coisas que eu falei, né? Na verdade, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês dessa breve introdução. E aí a gente já parte aqui para nossa, né, primeira unidade, tá bom, gente? Então, it's nice to meet you. Então, eu estava explicando para eles, né? E agora para o resto da turma, it's nice to meet you. Nice significa bom. Essa palavra aqui acompanha o mouse, tá? Nice significa bom, legal. Então, é bom, é legal. To meet é o verbo conhecer, né? Então, é bom conhecer você. É bom te conhecer, tá? É o título da unidade. Quando a gente vai se apresentar em inglês, geralmente a gente fala o nosso nome, né? Então, my name is, você completa o espaço em branco, né? Aqui no caso, Jennifer Miller. Entendeu? O espaço em branco aqui, mas vamos imaginar que tenha, para vocês completarem com o nome e o sobrenome de vocês. Então, my name is Jennifer Miller. So now, I'd like to know about you, guys, sobre vocês. My name is Victor. My last name is Majeste. So, my name is Victor Hugo Majeste. Sobrenome, tá aí. O de vocês é qual, né? Digam aí o sobrenome de vocês. Oh, my name is David Mota. My name is, sei lá, Catherine de Jesus. Vai, né, falando o nome de vocês aí. Aqui tem, né, no início para vocês saberem como vocês se apresentam, né? Oh, hello, hi, né? São palavras que a gente diz olá, né? Ambos significam olá. Então, hello, my name is, completem, né? Aqui ele diz, my name is Michael Outa. E a menina diz, my name is Jennifer Miller. My name is Jennifer Miller. Meu nome é Jennifer Miller. Nice to meet you, too. Nice to meet you, Jennifer, né? Ele diz para ela e ela diz para ele, nice to meet you too. Nice to meet you é, como a gente já viu no título da unidade, bom te conhecer, né? É bom te conhecer. Nice to meet you. E aí ele diz, oh, I'm sorry, what is your last name again? Qual o seu último nome? Last significa último, então last name, o último nome. What is your last name again? Qual o seu último nome de novo? Qual o seu sobrenome, né? De novo, what is your last name? It's Miller. Isso é ou é o quê? Miller, ok? Então é Miller, o sobrenome dela. Aqui tem então o first names e last names, tá? First name is Jennifer, last name is first name is Jennifer and Michael, last name is
Miller e Nota, tá? Então, aqui vocês têm, né, conseguiram compreender bem o diálogo, né? Espero que sim. Agora a gente, né, vai ver aqui na seção de snapshot, vocês, né, tem que se apresentar aí, tem que treinar essa forma de se apresentar. Oh, hello, hi, my name is Taranã, nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Esse to significa também, né, enfim. Nessa seção de snapshot aqui, tem alguns popular names in United States, né? Isso daqui é a abreviação de United States. Popular names in the United States. Alguns nomes populares nos Estados Unidos, que servem tanto para homens, for both, ambos, né? Tanto para um quanto para outro. For both males and females. Tanto para homens quanto para mulheres. We have Taylor, so repeat with me. Taylor, or you can pronunciate Taylor too. Então vocês podem pronunciar Taylor ou Taylor, Taylor, Jordan, Jordan, Casey, Casey. Vão repetindo. Jamie, Jamie, Riley, Riley, Jesse, Jesse, Hayden, Hayden, Peyton, Peyton, Queen, Queen, Rory, Rory. O significado desse nome aqui, Queen, inclusive... Ah, não, não é. A escrita é outra de rainha. Então tem aqui, ó, alguns nomes populares, tá bom, dos Estados Unidos. E aí, por que eu quero que vocês saibam a pronúncia desses nomes? Porque eles vão aparecer nas lições de vocês, nas próximas lições. E aí, toda vez que eu falar, né, desse nome, vocês vão conseguir identificar, é o nome, né, um nome unissex, né, tanto para homem quanto para mulher. Vocês, né, esses nomes vão aparecer nas lições seguintes, então vocês precisam saber. Aqui, partindo para a questão da gramática, né, vocês têm, além dos pronomes I, you, he, she, it, we, you, they, que vocês já conhecem provavelmente, são pronomes pessoais, identificam as pessoas do discurso, né? Então, I, eu, a pessoa do discurso, a pessoa que está falando, né? I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isso, usado para coisas, animais, objetos, etc. We, nós, you, né? Vocês, e they, eles ou elas. Tudo bem. Aqui tem what is your name? Qual o seu nome? Tem o pronome possessivo, your, seu, né? My name is Taylor. Então, meu nome é Taylor, tá? Então, meu, aqui tem um pronome possessivo meu. E depois tem o his e o her, né? Que é dele e dela. Tudo bem. Vamos, então, saber, né? Como que se escreve cada um desses pronomes e saber a regra para cada um deles. Toda vez que você vai falar de você mesmo ou de alguma outra pessoa, você pode usar esses pronomes pessoais. Então, I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It, isso, que é usado para coisas, animais, objetos. We, they, you, vocês. Então, o primeiro you é você, tá? No singular. O segundo you é vocês. E they, que é eles ou elas, tá? Esses verbos, eles são combinados com alguns verbos to be, né? Verb to be, que vocês já conhecem, né? Provavelmente da escola. Então, I am, eu sou ou eu estou, né? Se eu digo I am Victor, é uma alternativa para eu dizer my name is Victor, né? Meu nome é Vitor, eu sou Vitor, né? Agora, se eu digo I am at home, eu estou em casa, né? O am vai significar estou, né? Então, o verbo to be é o verbo ser ou estar. I am, eu sou. I am Victor. I am at home, eu estou em casa. Verbo ser ou estar, tudo bem. Existe também o pronome, né? Aí tem I, you. O you vai ser sempre combinado com o quê? Are. You are, for example, Robert. Você é o Robert. You are Robert. Não é isso? He is o quê? He is, I don't know, Paulo.
Ele é Paulo. She is. Vocês precisam saber como que, né? She is Mary. Ela é o quê? A Maria. She is Mary. Então, vocês precisam saber, tá vendo? Os pronomes, como que se combinam com cada verbo to be. I am, you are, he is, she is, it. Como que é o it? It is também, tá bom? Então, it is a dog, for example. É um cachorro. It's a dog, né? Se eu quero falar o nome do meu cachorro, eu posso dizer, oh, it's Tel. Tá? Tô dizendo o nome do meu cachorro. Aí depois, se eu quero dizer para I, you, he, she, it, we, né? We o quê? We are. We só combina com are. Então, we are o quê? Friends, for example. Somos amigos. We are friends. Ou, se eu quero dizer o nome, we are Victor and Jordan. We are Victor and Jordan. Depois, it, we, you, né? You are o quê? Esse segundo you aqui é no plural, né? Então, vocês são, né? Vamos lá. Vamos usar os mesmos nomes. Paulo and Robert. Né? You are Paulo and Robert. You, they, né? Agora tem eles. They are o quê? They are tarará, Taylor and Jamie, for example. Então, they are Taylor and Jamie. Compreenderam bem? Se ficou alguma dúvida, né? Vocês podem me dizer, tá? Mas é essa combinação que vocês têm que saber de cor, tá? Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, tá? A gente costuma dizer que essas daqui são as pessoas do singular, daqui para cima. Ó, tô selecionando para vocês, pessoas do singular. I, eu, diz respeito a uma pessoa só. You, você, também diz respeito a uma pessoa só. He, she, is, dizem respeito a uma pessoa só. Agora, os três últimos pronomes, we, you e they, dizem respeito a mais de uma pessoa. Então, são as pessoas do plural. We are, you are, they are, tá? Então, é isso. Professor, se escreve da mesma forma e se pronuncia da mesma forma o you are, e o primeiro é singular e o segundo é plural, como que eu vou saber a diferença? Justamente pelo contexto, tá bom? Sempre vai haver mais de um sujeito, Paulo e Robert, por exemplo, aqui, né? E aí vocês vão compreender que esse you significa vocês e não você, tá? Então é isso. E agora, para saber os pronomes possessivos, my. Então, para cada pronome pessoal, tem um pronome possessivo correspondente. I am Victor. My name is Victor. You are Jamie. Your name is Jamie. He is Paulo. His name is Paulo. She is Mariah. Her name is Mariah. It is Tel. It's Tel. It's Tel, né? Esse é o Tel, cachorro. Its name is Tel, né? O nome dele é Tel. Its name is Tel. We are Victor and Taylor. We are Victor and Taylor. Our names are Victor and Taylor. You are, entenderam? Então é a mesmíssima coisa. You are Mariah and Robert. Your names are Mariah and Robert. They are Taylor and Mariah. Their names are Taylor and Mariah. Né? Então, é esse paradigma que vocês têm que seguir. Agora, também existem esses pronomes aqui, que também são pronomes possessivos, tá? Esses daqui, eles chamam de pronomes adjetivos, por quê? Porque quando eu digo my name is, meu nome é, eu tô colocando my junto de um substantivo.
e tudo que está junto de um substantivo é um adjetivo gramaticalmente falando. Então, my name. Name é nome. Nome é substantivo, é um substantivo, né? Então, my está junto de name, e aí por isso vai ser classificado como pronome adjetivo. Mas vocês não precisam gravar essas classificações não, porque eu não acrescento em nada para vocês, é só para vocês saberem o porquê do nome, tá? E possessive pronouns, aqui eles já intitulam, a gramática intitula como pronome possessivo, tá? Aí, o que vocês precisam saber desses pronomes possessivos aqui, ó? Para cada sujeito também vai ter um pronome possessivo diferente, né? Desses da primeira coluna aqui. Vai ser o mine, o yours, his, hers, it's, ours, yours, theirs. Quando eu digo assim, quando está no final da frase, né? Eu vou dizer, por exemplo, vou apagar aqui o que eu tô, né? O que eu tinha escrito. Ah, não, na verdade, eu acho que eu tenho que deixar isso aqui para poder dar continuidade. Eu vou enviar esse arquivo depois para vocês. Então, se eu digo assim, por exemplo, oh, this book is mine. Este livro é meu. Vamos para, né? This book is mine. Eu vou ter que dar um espaço. Vamos lá. This book is mine. Qual que é a diferença de eu usar my ou mine? Que eu poderia dizer this book is mine? Não, porque o pronome possessivo está no final da frase, tá? Então, quando o pronome possessivo está no final da frase, ele vai assumir essa forma, mine, e significa meu também, né? Agora, se eu quisesse dizer this is my book, né? Se eu quisesse colocar o pronome possessivo na frente, no meio da frase, aí ele viraria my, tá? Então, this is my book, eu vou usar o my porque está no meio da frase. This book is mine, eu vou usar o mine porque está no final da frase. É só essa regra, tá? E é assim com todos os outros demais pronomes. Daqui dessa tabelinha, ó. Mine, yours, his, hers, it's, ours, yours, theirs, tá? E aí, por exemplo, existe uma outra questão também, que é quando você diz assim, oh, they lost a red car. Um exemplo. Eles perderam o carro vermelho. This red car, este carro vermelho, is theirs, not yours. Por que será que eu usei o theirs aqui se está no meio da frase? Deveria ser o their, né? Que é o pronome da segunda tabela, their. Está no meio da frase, a gente acabou de falar que ele, né? Mas ele não está exatamente no meio da frase, ele está no final da primeira informação, né? Então, this red car, este carro vermelho, é deles, não seu, né? Então, eu tenho aqui duas frases divididas por vírgula, né? Então, na questão da escrita, eu vou usar o theirs, nesse caso aqui. Por quê? Porque ele está no final da primeira informação, está no final da primeira frase, né? This red car is theirs, not yours. Tá bom? E assim por diante, com qualquer outro exemplo. Né? A gente vai destrinchando isso, vai revendo isso outras vezes para internalizar melhor, né? Enfim. Mas só para a apresentação do primeiro conteúdo, vocês precisam saber disso, tá? Então, dos pronomes pessoais, da conjugação com o verbo to be, vocês precisam gravar I am, you are, he, she, tarará. E os pronomes possessivos. Agora, também existe a forma, né, positiva e a forma negativa. Se eu quero dizer, se eu quero perguntar o nome de alguém, como é que eu vou dizer? Oh, are you Paulo, for example? Are you Paulo? Você é o Paulo? O que eu fiz aqui? You are, né? Para a forma afirmativa. Para eu colocar isso aqui na forma interrogativa, eu troco o verbo to be de posição. Coloco ele no início da frase, um ponto de interrogação no final. Na fala, obviamente, o que vai mudar vai ser a entonação. Né? Então, are you Paulo? Se eu quero dizer isso de forma, né, na forma negativa, eu vou dizer you are not.
You are not Paulo. Você não é o Paulo. Vou acrescentar o not depois do are. Facinho, né? Isso é igual a you're not Paulo, que é igual a you aren't Paulo. Okay? Então, há essas duas formas, essas três formas de se escrever, né, a frase negativa. Então, you are not, tudo escrito por extenso. You are not, escrito, né, faço a abreviação do verbo to be com pronome, ou you aren't, faço a abreviação do verbo to be com not. You aren't Paulo. E das outras pessoas ficaria como I'm not. Eu não sou, aí tem que completar, né? Se fosse para interrogativa, am I Victor, por exemplo, eu coloco, né, no início da frase. He is not barra, né, a mesma coisa que he isn't ou he's not, tá? Ele não é. Com she, com it, vai ser essa mesma forma aqui. She is not, she isn't, she's not. It is not, it isn't, it's not. Depois, com they, né? Não, aí o pronome da sequência é we. Então, we. We o quê? Are not. We aren't. We're not. We're not. É assim que se pronuncia, tá? We're not. Nós não somos. Com they. They are not. No, they are not. They aren't. And they are not. Tá? They are not. E aí, vocês já sabem, então, como se fazia, né, a forma negativa do verbo to be numa frase, como se fazia a forma interrogativa, né, e a forma afirmativa. Já sabem que vão ter que decorar esses verbos to be e sabem como se apresentar, né? I am, taranã, my name is, taranã. Tudo bem. Agora, também existem esses, né, esse pronome aqui, ó, que significa qual. What é um pronome indefinido. Qual? Qual é o seu nome? What's your name? Né? E existem outros também que vocês vão precisar saber, né? Que eu já vou pontuar aqui para vocês, que são quais? Esses daqui, ó. Vou digitar aqui para vocês. Outros pronomes. Existe o what. What's your name, por exemplo, qual o seu nome? Existe o where. Where are you from? Where are you from? De onde você é? Né? Esse pronome where significa onde, tá? Vocês vão precisar saber. What's your name? Where are you from? De onde você é? E aí você responde I am from, eu sou de Itaboraí, por exemplo, né? What's your name? Where are you from? Aí tem aqui how. Por exemplo, how are you? Né? Como você está? Esse how significa como, né? Então, how are you? Why? Também tem why, né? Que vocês vão usar bastante, que é por quê. Why, né? Why do you like chocolate? For example. É completamente aleatório, mas why do you like chocolate? Por que você gosta de chocolate? Why do you like chocolate? Por que será que eu coloquei esse do aqui no início, né? Antes do pronome? Por que do pronome you?
porque é uma pergunta. Eu preciso de um verbo auxiliar para fazer uma pergunta em inglês, tá? Então, why, por quê? Do you, né? Ele não tem um significado, esse do, tá? Ele só tá aqui para fazer da frase uma pergunta. Então, why do you like chocolate? Esse do tá auxiliando a frase afirmativa a ser uma pergunta. Why do you like chocolate? Tem o why, por quê? Aí também tem o what, where, which não entra agora, how, why. Esses são os essenciais para vocês saberem por enquanto. Então, esses pronomes aqui vocês também precisam saber, tá? What, o que, qual, where, onde, how, como, why, por quê. Vocês precisam saber esses pronomes. E aí, vocês vão usar esses três aqui, ó, essas três perguntas, já para vocês fazerem uma primeira atividade. Quero que vocês escrevam, né? Escrevam aí no grupo do WhatsApp qual o nome de vocês. Oh, my name is Tarana. I'm from Tarana. And I'm good today. Como que eu tô hoje? I'm good. I'm fine, né? Oh, I'm so. Mais ou menos. I'm pretty good, né? Essas formas de expressão a gente vai aprender aqui para como se responder how are you, né? Em inglês, tá? Mas eu quero que vocês usem essas três perguntas como base para escreverem lá e também gravar um áudio. Já quero que vocês gravem um áudio. Tem que falar, né? Desde a primeira aula. Essa história de que a gente aprende primeiro, ouve primeiro para depois falar, não é verdadeiro. Tudo bem. Aí aqui tem alguns exercícios já para vocês fazerem. Complete the conversations. Vocês vão completar essas conversas aqui, ó. Vocês vão usar o my, meu, your, seu, his, dele, ou her, dela, tá? Hello, what is your name? Qual o seu nome? Hi, olá. Name is Antônio. Se eu perguntei what is your name, qual o seu nome, eu vou responder meu nome é, né? Então, como que é meu em inglês? My, né? My name is Antônio. What is tarana name? Name is Nicole. Ele está falando sobre outra pessoa, né? Sobre a Nicole. Então, what is... Como que eu digo como que é o nome dela? Dela é her, tá? Her. Então, what is her name? Her name is Nicole, né? O nome dela é Nicole. Na segunda parte da conversa, what is... Ela está perguntando o nome dele. Name. Aí ele vai responder meu nome. Então, what is your name? Oh, my name is Michael. And what is tarana name? Tá querendo saber o nome, ó. Se você olha aqui, a resposta é Jennifer, né? Tá querendo saber o nome dela de novo, de uma outra menina. Então, what is her name? Oh, her name is Jennifer. Se aqui tivesse o nome masculino aqui embaixo, what is his name? Oh, his name is Jordan, for example, tá? Agora, partindo, né, da sequência, vocês precisam saber também o alfabeto em inglês. E como que vocês sabem, né? O alfabeto em inglês? Vão ter que treinar mesmo, né? Tem algumas musiquinhas no YouTube, vocês podem colocar, mas eu vou falar e vocês vão repetir aí comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, se pronuncia assim mesmo, W, X, Y e Z, tá? São essas as letras em inglês. Para que vocês precisam saber disso na vida de vocês? Toda vez que alguém perguntar lá, né, em alguma situação diária, na sua vida a gente vai ter gente que vai perguntar como que se soletra o seu nome, por exemplo. E aí você vai dizer, né? Oh, what is your name? My name is Sarah Connor, for example. Aqui, ó. Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H?
E aí você vai ter que saber o que significa isso, né? Então, tem que saber a pronúncia, né, das letras. Então, do alfabeto. Então, is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. Sim, tá certo. How do you spell your last name? Como você pronuncia o seu último nome, o seu sobrenome, né? A gente viu que essa palavra aqui, last, significa último. E existe também uma outra que é aqui, ó, vou digitar aqui agora para vocês. Blá, 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 surname. Tá? Essa palavra aqui, surname, significa sobrenome também, tá bom? Então tá. Last name, Connor, né? Então, how do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it is C-O-N-N-E-R. Então, não é Connor, é Connor, Connor, né? A pronúncia parece bem parecida, mas não é a mesma coisa não, tá? Então é Connor, Connor, e aqui é Connor, Connor, ok? Então ela confundiu por conta disso, porque tem a pronúncia parecida, mas a letra, o som é diferente. Agora, o que vocês vão fazer como atividade? Vocês vão soletrar o nome de vocês, né? Podem soletrar até o nome completo, né? Para treinar bem essa questão do vocabulário não, da pronúncia do alfabeto em inglês, tá? Então, eu vou pronunciar meu nome, por exemplo. Oh, my name is Victor. I spell like that. V-I-C-T-O-R. Aí o meu nome é composto, né? Victor Hugo. Victor Hugo, o Hugo se pronuncia como H-U-G-O. Estão compreendendo o que eu estou falando? Depois, Majeste. M-A-G-E-S-T-E. Depois tem o E Silva. I Silva. S-I-L-V-A. Ok? Então, soletrei aqui meu nome todo. Façam o mesmo, né? Listening. Essa parte de listening, conforme eu tinha explicado, não sei se eu cheguei a falar aqui no início dessa aula, mas conforme eu tinha explicado na aula, na primeira, né, no primeiro encontro de hoje, que não deu muito certo por conta, né, da internet, a parte de listening eu vou sempre gravar a parte para vocês, tá bom? How do you spell the names? Mas aqui, ó, aqui eu acho que vocês podem até fazer aí, tá? Vocês podem treinar, soletrar todos esses nomes aqui, tá? Da 1 a 4. Na verdade, eu posso dizer, eu vou soletrar o nome e eu quero que vocês assinalem também, né? Vocês podem treinar soletrando cada nome desse daqui, mas eu vou soletrar o nome da número 1 e vocês vão assinalar qual nome que eu soletrei, beleza? Então, façam aí, ó, vou soletrar. K-A-R-A. Qual o nome que eu soletrei? Cara ou Kara? Agora aqui na 2. M-A-R-C. Qual o nome que eu soletrei? Marquem aí. Na 3. S-H-A-W-N. Qual o nome que eu soletrei? Shawn or Sin? S-H-A-W-N. Assinalem aí. Na número 4, vou soletrar um desses nomes. S-O-F-I-A. Sofia. Né? Aí não tem distinção na pronúncia de Sofia com PH ou com F. Qual o nome que eu soletrei? S-O-F-I-A. Tá? Aí vocês assinalem aí. Número 6, word power. Existem também alguns pronomes de tratamento. Então, quando a gente está em situações formais ali de comunicação, a gente geralmente usa senhor, senhora, né? E aí no inglês, o senhor e senhora são representados por esses 4 pronomes aqui. Quando a pessoa é uma pessoa mulher e solteira, single females, o single significa solteiro, tá? Pode ser traduzido como singular também, mas no contexto, né, de casamento ou não casamento, eles dizem, pessoas casadas ou não casadas, eles falam, né, usam o single como solteira. Então, single females, mulheres solteiras, vocês vão usar qual pronome? Miss Ito, por exemplo.
Para mulheres casadas, married females, vocês vão usar Misters. Misters Morgan, por exemplo. Depois, Miss. Miss. Tem uma diferençazinha entre a pronúncia desse para esse aqui, tá? Então, aqui é Miss. Aqui é Miss. Miss. Miss Ito. Miss Chen, tá? Esse Miss aqui, ele é usado para mulheres solteiras e casadas, tá? Então, ó, esse Miss, na escrita, ele pode ser usado para as mulheres solteiras e casadas. Mas na escrita, esse daqui só pode ser usado para mulheres solteiras, tá? Enquanto esse daqui é para mulheres só casadas. Misters, né? Usado para mulheres só casadas. E o Mister? Mister é usado tanto para homens casados quanto para homens solteiros, tá? Parece assim meio, vou ter que gravar, coisa chata. Não, isso aqui é só para vocês saberem que quando vocês se depararem com esse Mister, você tá querendo dizer ali, ele está escrevendo, né, o que? Esse Mister, esse Miss, significa senhor, senhora, tá? É só para vocês saberem disso. E aí vocês podem consultar, obviamente, sempre a tabela e podem gravar também, se sintam à vontade para isso, tá? Agora, essa parte aqui da letra B não é necessária, letra 7, número 7. Saying hello, né? Dizendo olá. Existem algumas diferentes formas de dizer olá em inglês, né? E de perguntar como que a pessoa tá. Quando eu digo hi, olá, né? Quando eu digo hello, também olá. Agora, quando eu digo how are you, é como você tá, que provavelmente você já conhece, né? Agora, também existe essa expressão aqui, ó. How's it going? How's it going? So repeat with me, repita comigo. How's it going? How's it going? E aí, né? Como está indo, né? How's it, né? Como isso vai, né? Going, indo, né? Como tá indo, como vai, né? Então, how's it going? Esse how's it going aqui, ele é mais informal que o how are you, tá? É a única diferença. Ele é mais descolado, digamos assim. Aí tem great, thanks, né? Ótimo, obrigado. Você pode responder com great, né? Ou você pode responder com o quê, ó? I'm just fine. Tô bem, I'm just fine, né? Ou I'm fine. I'm okay. Você pode dizer também, I'm okay. Thank you, você agradece, né? Se você quer responder, e você, né? Tô bem, e você? Você vai dizer how about you, tá? Esse about significa sobre, né? Então, e sobre você, seria essa a tradução literal mesmo, mas a gente entende e você, né? A gente traduz assim, em termos práticos. Então, how about you, Lisa? E você, Lisa? E aí ela continua, né, dizendo. Quando você quer dizer, né, bom dia, boa tarde, boa noite, good morning. Good morning. Good morning, Mr. Garcia. Ele aqui é casado, solteiro, o quê? Pode ser casado ou solteiro, né? Tanto faz esse Mr. Ele serve para tanto homens casados quanto solteiros. Então, good morning, Mr. Garcia. How are you? Como você tá? Aí ele vai responder. Provavelmente tá bem, né? Oh, I'm fine. Tô bem. Pela expressão facial do bonequinho aqui. Agora, good afternoon, linda. Então, quando você quer dizer boa tarde, good afternoon, good afternoon. Vocês podem dizer good afternoon, podem dizer. Mas é bom que vocês já façam essa junção, como eu, né, pontuei aí no início. Então, good afternoon, how are you? Como você tá? Aqui ele já usou how are you, né? Provavelmente porque ele está numa situação mais formal. Aqui é um trabalho, né? Eles estão num ambiente de trabalho. Então, how are you, né? Aqui, como são dois colegas, eles usaram how's it going, que é mais descolado, é mais informal, né? E ela respondeu pretty good, thanks. Tô bem, obrigada. How are you doing? How are you doing? Como você tá? É uma terceira forma de se perguntar como vai você. Então, como vai você? How are you? Numa situação mais formal. How's it going? Numa situação mais informal. How are you doing? Pode ser usado tanto em situações formais quanto informais. Então, essa terceira aqui, ó. How are you doing? How are you doing? Tá? Na fala, você pode até cortar esse are aqui e dizer how you doing. E não pronunciar how are you doing, tá?
podem dizer how you doing? How you doing? É uma forma de se perguntar como a outra pessoa tá. Quanto a esse pretty good aqui, ele vai depender da entonação para você saber o significado. Então, se alguém pergunta, oh, how are you? E você responde, pretty good, thanks. Você está respondendo que você está bem. Agora, se alguém pergunta, how are you? E você responde, pretty good. Você está respondendo que você está mais ou menos, né? Você não está tão bem assim. Então, pretty good, esse pretty, pode significar muito bem ou mais ou menos, tá? Não tão bem assim. Quando você vai cumprimentar a pessoa de noite, você vai usar o good evening. Good evening, boa noite. Good evening, Mr. Morgan. Boa noite, Mr. Morgan, senhora Morgan. Hello, Miss Chen. Olá, how are you? Ela respondeu o quê? Oh, I'm okay, thank you. Tô bem, né? Tô normal. Obrigada. Aí vocês devem estar se perguntando aí provavelmente sobre o good night, né? Gente, good evening e good night significam a mesma coisa, boa noite. Mas esse daqui, good evening, é uma forma de cumprimento, de se dizer olá, né? Good evening. Ou quando você chega em algum lugar, aí você diz boa noite, good evening. Você está cumprimentando as pessoas. Agora, quando você está saindo, você diz o good night, tá? Uma forma de despedida. Ambos significam boa noite, mas existe o boa noite chegada e o boa noite despedida. Ou quando você vai dormir. Oh, good night. Vou dormir, né? Então, é essa a diferença. Muito bem. Aqui, a gente para por aqui, tá? A gente vai para essa segunda parte da conversa na aula que vem, mas eu gostaria já de deixar os exercícios para vocês, tá? Os exercícios para vocês dessa aula. O único exercício ainda vai ser vocês, ó, isso aqui, ó. Vão usar isso aqui como base, essas 3 perguntas, para se apresentarem em inglês, tá? Então, what is your name? My name is... Vocês vão se apresentar no grupo da turma, né? Oh, hello, good morning, good afternoon, good night. Vai dar o bom dia, boa tarde, boa noite. Good evening, né? Vai usar o good evening. Hello, good evening, everybody. My name is... I'm from... Taranã. And today, I'm pretty good. Também, né? Vocês vão dizer como vocês estão hoje, tá? No grupo da turma. Para se conhecerem ali, tá bom? O nome de cada um. Vocês também podem dizer, eu vou, né, para ficar um pouco mais completo, eu vou acrescentar mais uma pergunta aqui que não esse why do you like, né? Taranã, vocês vão dizer qual o nome de vocês, de onde vocês são, como vocês estão, what is your age, qual a sua idade, what is your age, né? Qual a sua idade? E aí, para a gente dizer a nossa idade a gente faz assim, ó, I am, tá? Vocês não usam em hipótese alguma I have. Porque fazendo uma tradução do português para o inglês parece perfeito I have, né? Eu tenho 22 anos. Eu digo assim, né? I have 22 years, fazendo do português para o inglês. E parece perfeito. Mas não é, tá, gente? Vocês têm que dizer I am 22. Essa é, né, no caso, a minha. Vocês vão adaptar aí para a idade de vocês. I am 22 years. Não, ou I am 22. Vocês só podem dizer assim, I am 22, ou I am 22 years old. Toda vez que vocês usarem years, vocês vão ter que colocar years old, tá? Não pode dizer só years. Então, I am 22. I am 22 years old. Vão dizer a idade e vão dizer I like English ou porque, né? Vocês vão poder usar aqui. Why do you study English? Por que você estuda inglês, tá? Vocês também vão responder essa pergunta. Why do you study English? Por que você estuda inglês? Por que eu estudo inglês? Oh, I study English because... Porque, esse daqui é o porquê, né? Vocês vão usar essa estrutura. Então, I study English because... Por quê? Because I want o quê? Porque eu quero o quê? I want more opportunities, mais oportunidades, more opportunities
In my professional career, tá? Na minha carreira profissional. Isso daqui é double E. In my professional career, tá? Então, vocês vão dizer assim, vocês vão poder, para responder essa pergunta, essa última pergunta, why do you study English? Vocês vão poder usar o auxílio do Google Tradutor, tá? Mas não vão traduzir a frase toda, só naquela palavra que vocês tiverem dúvida. Usar o Google Tradutor não tem nenhum problema, né? Muitas vezes a gente tem um certo preconceito com ele, mas é porque ele tem problema sim. Assim, se você for traduzir um texto inteiro, porque ele vai traduzir ele palavra por palavra, às vezes não vai caber no contexto do texto, e aí vai dar um outro sentido. Então tem problema traduzir um texto inteiro, várias, né? Ou um texto, até mesmo um texto curto, mas assim, traduzir uma frase, uma palavra, ou checar a pronúncia da palavra pelo Google Tradutor não tem problema não. Mesmo porque o Google Tradutor pode até ajudar nessa questão de pronúncia, que aí vocês vão checar, né, a pronúncia do inglês americano, que é o inglês mais usado. O Google Tradutor traz a variação do inglês americano. Então, gente, é basicamente isso, tá? A aula de hoje se baseou nesse tipo de conteúdo e eu quero que vocês se apresentem assim, tá? Lá no grupo da turma para os colegas de vocês. Qualquer adaptação eu faço com vocês na hora, se precisar corrigir alguma coisa, e a gente dá continuidade na aula que vem, a partir da unidade 8, tá? Vou dizer que, assim, nesse primeiro livro, a gente vai falar um pouco, até metade desse primeiro livro aqui, a gente vai continuar falando em português, né? Dando aquela introdução básica em português. Da metade em diante, eu já vou começar a falar um pouquinho em inglês, tá? Então, vou começar a se adequar já, tá? E a entender o que se fala em inglês. Nessa parte da aula não vai ter nenhuma... na aula de hoje, né? Não vai ter nenhuma parte de listening, né? Somente esse exercício. E aí é isso. Na metade desse livro aqui, na unidade 8, eu já vou começar a falar em inglês, tá? Indicações de séries, filmes, né? Uma menina veio me perguntar no privado e eu acho que isso é uma dúvida boa, né? Quando vocês... eu já sou acostumado a assistir filme em inglês, já sou acostumado a assistir série, mas não entendo nada, é muito, né? Porque é muito complicado. Eu assisto tudo em inglês, ou então eu tenho que ficar lendo a legenda, enfim. Eu indico assim, você vai assistir da forma que você se sente mais confortável, tá? Então, tem que adequar também o filme e a série ao nível de vocês. Então, eu sempre indico para começar a assistir filmes da Disney. Eu acho que é muito difícil encontrar alguém que não goste, né? De filme da Disney. Mas, assim, força um pouquinho, se não gosta, força um pouquinho a assistir, porque é um inglês mais básico, especialmente porque é direcionado para um público infantil. Então, eles falam mais pausadamente, eles usam um vocabulário mais básico e é mais didático, ele é mais interativo, né? A forma como eles falam. Então, fica mais fácil o entendimento. E aí vocês vão fazer o quê? Se vocês já assistiram, sei lá, Branca de Neve, ou sei lá, Pequena Sereia em inglês, em português, vocês vão lá e assistem em inglês, porque vocês vão fazer a correspondência, né? De determinada situação ali, já sei até essa fala, né? Às vezes a gente já sabe até a fala, e aí já sabe ali, já está lendo, já vai saber pronunciar aquelas palavras. Então, para ampliação de vocabulário, a questão do filme, né, é ótimo. Vocês podem começar a assistir assim, se eu ainda não assisti o filme, assisto em português, depois eu assisto num segundo momento em inglês com a legenda em inglês, tá? Em português com a legenda em inglês primeiro, depois em inglês com a legenda em inglês, tá? E aí vocês vão... É uma boa forma também de aprender. A questão de música ajuda bastante, e eu inclusive vou trazer, tá, para a aula, música, mas aí eu vou, obviamente, gravar em vídeo separado, porque pelo Zoom não tem como eu projetar vídeos secundários ou áudios, né, secundários. Então, questão de música ajuda bastante, porque a pronúncia das palavras, né, a fluência ali, ampliação de vocabulário também, porque você está cantando, você vai entender primeiro a letra e depois você vai cantar, então você está ampliando o seu vocabulário. Quando você for falar, quando você for escrever em inglês, você vai lembrar dessa palavra da música, né, e vai poder usar, né. Então, isso é muito bom. A música né,
Exatamente, realmente poderosa. Então, queridos, ficamos por aqui. See you next Saturday. Have a great weekend. Bye bye. Let me finish the class now. I don't know how to finish. Oh, end. So, I'm going to end the meeting. Essa aula, né, vai ficar sempre gravada, disponível, tá bom? Para vocês.